Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como declarar swing trade no seu imposto de renda. Eu vou mostrar aqui como que funciona a tributação, quais que são as alíquotas, quando que tem que pagar DARF, como que faz o cálculo para apurar o valor que você vai ter que pagar de imposto, o que faz com os prejuízos acumulados, o que faz com o imposto retido na fonte, e vou te mostrar todo o passo a passo aqui da tela do meu computador de como que você preenche o programa do IR, ficha por ficha, campo por campo. E a única coisa que eu te peço é que você já deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, porque isso nos ajuda muito e ajuda também você a receber mais conteúdos como esse. Bora lá! Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Gadelha, eu sou advogado tributarista e fundador do IRBot, uma plataforma online que descomplica todo o seu imposto de renda, desde o cálculo mensal de DARFs que você tem que pagar das suas operações em bolsa, até a sua declaração anual completa. Nós fazemos ela de ponta a ponta, simplesmente você respondendo a perguntas bem simples e enviando alguns documentos através da nossa plataforma. Se você quiser conhecê-la melhor, dá uma olhada no link que a gente está deixando aqui do nosso site, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, em primeiro lugar, as operações de swing trade, também chamadas, principalmente na linguagem da Receita Federal, de operações comuns, são aquelas em que a compra e a venda de um mesmo ativo se dão em dias diferentes, diferem das operações de day trade, que são aquelas em que a compra e a venda acontecem no mesmo dia. A forma de tributação do swing trade varia em função do tipo de ativo que está sendo negociado. Se forem ações, elas são isentas, tá? Qualquer ganho de capital que se tenha com a venda de ações é isenta, contanto que o total de vendas de ações que foi feita no mesmo mês seja inferior a R$20 mil. E atenção, pessoal, estou me referindo aqui a R$20 mil de vendas, eu não estou me referindo a R$20 mil de lucro. Então, ainda que você tenha tido um lucro, por exemplo, de apenas R$1.000, se vendeu mais de R$20 mil, esses R$1.000 serão tributados. Outra coisa importante é que esses R$20 mil se referem apenas à venda de ações. Se você, por exemplo, vendeu R$18 mil em ações e R$5 mil em BDRs, o lucro que você teve com a venda das ações ainda está protegido pela isenção, porque se você pegar apenas as ações, o total de vendas dela foi inferior a R$20 mil. Já se o ativo for em BDRs, ETFs ou ações, quando o total de vendas superar os R$20 mil, aí ela sofre a incidência de 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital. E entenda-se aqui, por ganho de capital, a diferença positiva entre o valor líquido da venda, que são as vendas menos as taxas, e a média ponderada do custo de aquisição daquelas ações que estiverem sendo vendidas. Para saber em mais detalhes como que se faz exatamente esse cálculo, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Agora, cá entre nós, eu não recomendo que você faça esse cálculo por conta própria. Ou contrata uma calculadora, como a do IRBot, tá? Ou terceiriza a sua declaração para que ela seja feita por um contador, porque esse cálculo ele é relativamente complicado, tem uns detalhes que pode ser que você não tenha informações a respeito, como por exemplo o que acontece em caso de eventos corporativos, de modo que eu não sugiro que você faça essa conta sozinho. Apurado então um imposto a pagar, ele tem que ser recolhido através de uma guia DARF, que nada mais é do que uma espécie de boleto oficial do governo federal e que tem que ser paga até o último dia útil do mês seguinte ao mês em que você auferiu esse lucro. Se você está agora fazendo a sua declaração anual e percebeu que não pagou alguma DARF referente a algum mês em que você teve lucro no ano passado, a minha sugestão é que você primeiro pague a DARF e só depois faça a sua declaração anual. Isso evita que você caia na malha fina, além de alguns outros problemas que podem majorar eventuais multa ou juros que você tenha que recolher referentes a essa DARF. Lembrando também, pessoal, que recolher DARF é diferente de declarar. Declarar você só declara uma vez no ano através da declaração anual de imposto de renda. Já recolher DARF você tem que fazê-lo sempre que você tiver um lucro num determinado encerramento de mês. Já se o ativo for em fundos de investimento imobiliário, os FIIs, a alíquota ela passa a ser de 20% em vez dos 15% para os demais ativos. E aqui não importa se a operação é de swing trade ou ela é de day trade, tá? Sempre vai incidir a alíquota de 20%, que você também recolhe por meio de uma guia DARF, que inclusive pode ser a mesma guia com a qual você vai recolher o imposto referente aos lucros que você teve com outros ativos. Uma coisa importantíssima que você deve controlar são os eventuais prejuízos que você tiver
com operações em venda, porque esses prejuízos eles podem ser abatidos de lucros futuros. Então tenha um controle constante dos meses em que você encerrar com prejuízo para que depois você possa utilizá-los em face dos lucros. A única limitação a essa regra é o fato de que você vai ter que usar prejuízos de day trade apenas com lucros de day trade, prejuízos de swing trade apenas com lucros de swing trade e prejuízos de operações com FIIs, independentemente de serem day trade ou swing trade, com lucros de operações com FIIs, independentemente de serem swing trade ou day trade. Outro desconto que você vai poder fazer é o do imposto de renda retido na fonte. O que acontece? Todas as vezes em que você faz uma operação de venda de swing trade, você sofre uma retenção na fonte na alíquota de 0,005%. Essa alíquota tem por finalidade apenas delatar para a Receita Federal que você está operando em bolsa de valores. Por isso, esse imposto de renda retido na fonte também é conhecido como dedo duro. Por se tratar de uma antecipação de um futuro imposto que você eventualmente vai ter que pagar, você tem o direito de descontá-lo da apuração. Então também mantenha um controle dessa retenção na fonte, porque ela vai poder gerar descontos futuros. Agora vamos ver como que você faz lá no programa do IR. Se você tiver tido lucros isentos, que foram aqueles lucros decorrentes de vendas de ações inferiores a R$20 mil no mesmo mês, você vai vir aqui na ficha Rendimentos Isentos e Não Tributáveis e vai clicar aqui no botão Novo. E então o código que você vai selecionar é o 05, referente a ganho de capital na alienação de bem, direito ou conjunto de bens, papapá. Aqui no campo Valor Informado pelo contribuinte, você deve consolidar todos os lucros isentos que você teve no ano. Então não importa aqui que tenham sido em corretoras diferentes, em meses diferentes, você soma tudo e insere aqui e depois clica em OK. Já se você tiver tido lucros tributáveis ou prejuízos, você vai vir aqui na seção Renda Variável, Operações Comuns / Day Trade, vai selecionar o mês em que aconteceu esse lucro ou esse prejuízo, e em se tratando de operações com ações, você vai preencher essa linha aqui, Mercado à Vista, Ações. E, como a gente está falando nesse vídeo sobre swing trade, você vai preencher apenas essa coluna aqui referente a operações comuns. Se teve lucro, insere simplesmente o valor do lucro. Se for prejuízo, insere o valor do prejuízo antecedido por um sinal negativo. Nessa linha aqui de ações, você também deve incluir operações de swing trade que você tenha feito com ETFs ou BDRs, tá? Em seguida, se você for arrastando aqui para baixo, você vai ver que nessa aba aqui do mês de janeiro, você tem essa linha aqui de resultado negativo até o mês anterior. Nela, você vai ter que inserir o prejuízo acumulado do ano anterior que eventualmente você não conseguiu utilizar naquele ano. E aqui não dá para colocar o sinal negativo, você vai incluir o valor positivo mesmo. Em seguida, a última linha, aliás, a penúltima linha pela qual você deve se preocupar é essa aqui, IR fonte no mês, em que você vai ter que inserir o total de imposto de renda retido na fonte, aquele dedo duro, que você teve ao longo desse mês. No valor do imposto pago, você vai inserir o valor do principal da DARF que você pagou, referente a eventual lucro que você teve nesse mês. Então, eu volto a recomendar, se você está fazendo a sua declaração agora e percebeu agora que devia ter pago uma DARF e não pagou, primeiro paga, para poder justamente poder preencher essa linha aqui, e aí depois você faz a sua declaração. Outra coisa importante a se ressaltar é que esse campo aqui deve ser preenchido apenas com o valor do principal. Se pagou na DARF também juros e multa, esquece a juros e multa. Insere apenas o valor do principal. Em seguida, você repete esse mesmo procedimento para todos os outros meses em que você tiver tido lucro tributável ou prejuízo. Notem também, pessoal, que essa ficha ela tem essa aba aqui de dependentes, o que significa, portanto, que se algum dependente seu fez operações em bolsa de valores, elas também têm que ser inseridas na sua declaração. Ou você exclui esse dependente como dependente seu, ou você também tem que declarar as operações dele. Já para os resultados com fundos imobiliários, você vai vir aqui na ficha Operações em FI ou FIAGRO. E aqui você vai inserir também, de novo, o lucro tributável ou o prejuízo que você teve em cada mês. Se tiver tido prejuízo, de novo, é só inserir o sinal negativo. Aqui na coluna resultado negativo até o mês anterior, você pode fazer a mesma coisa que no caso lá dos outros ativos. Você pega o valor do prejuízo acumulado do ano anterior que você não tenha conseguido aproveitar no ano anterior. Na coluna imposto retido no mês, você pega também o dedo duro, as alíquotas de 0,005% que incidiram sobre as suas operações de swing trade, e aqui em imposto pago você insere o valor do principal da DARF que tiver sido paga.
Outra ficha que também tem que ser preenchida é a ficha de bens e direitos. Nela, você vai ter que inserir todos aqueles ativos dos quais você tinha algum saldo em 31 de dezembro do ano calendário. A lei só obriga você a declarar aqui nos bens e direitos aquelas posições cujo custo de aquisição total tiver sido superior a R$1.000. Então, se você tem, por exemplo, poucas ações no saldo e elas são inferiores, o custo de aquisição delas total é inferior a R$1.000, a rigor você não precisa preencher essa ficha. As outras você precisa, se tiver tido operação de venda, mas essa aqui não precisaria. No entanto, eu recomendo que você sempre faça isso. Inclusive no IRBot, todas as declarações dos nossos clientes são feitas com essa ficha aqui inteiramente preenchida, com todas as posições, independentemente do valor. Para isso, você vai clicar aqui no botão Novo, e desde 2022, desde a versão do programa do IR de 2022, que houve uma pequena mudança aqui no código que você vai inserir. Então, ele vai variar em função do tipo de ativo que você vai colocar aqui para registrar a sua posição. Se estivermos falando de ações, você vai selecionar aqui o código 03, participações societárias, e o código 01, referente a ações. Se estivermos falando de BDRs, você vai selecionar o grupo 04, aplicações e investimentos, e vai selecionar o código 04, referente a ativos negociados em bolsa no Brasil. Se estivermos falando de ETF, você vai selecionar o grupo 07, fundos, e o código 09, demais fundos de índices de mercado, que são os ETFs. Se estivermos falando de fundos de investimento imobiliário, de novo o grupo 07, sendo que dessa vez o código vai ser o 03. E se estivermos falando de FIAGRO, você vai selecionar o código 02 e também o grupo 07. Aqui você vai identificar, né, se esses ativos eles são seus ou de algum dependente seu. E o CNPJ que vai ser inserido aqui tem que ser o CNPJ do próprio ativo, não pode ser o CNPJ da corretora. No campo de discriminação, eu vou dar algumas sugestões de formato de discriminação que você deveria inserir dependendo do ativo. Para ações, eu sugiro que seja essa discriminação. Por exemplo, 120 ações preferenciais da Companhia Petróleo Brasileira S.A., código de negociação PETRI 4, adquiridas ao preço médio de R$ 24,80 por meio da corretora tal, CNPJ tal. Se a gente estiver falando de BDRs, aqui uma outra sugestão, 80 BDRs de Nu Holding LTD, código de negociação NUBRE 33, adquiridas ao preço médio de R$ 12,83 por meio da corretora tal, CNPJ tal. Se forem ETF, 60 cotas de IT, NOW, INC, Fund, de índice, código de negociação FIN de 11, adquiridas ao preço médio de R$ 102,56 por meio da corretora tal, CNPJ tal. E se forem FIS ou FIAGRO, 50 cotas de Kinea Fundo de Fundos, código de negociação KFOF 11, adquiridas ao preço médio de R$ 101,85 por meio da corretora tal, CNPJ tal. Os campos situação em 31 de dezembro do ano anterior no calendário, situação em 31 de dezembro do ano calendário devem ser preenchidos com o custo de aquisição total desses ativos. Então, esse aqui você vai repetir apenas o do ano anterior, se não tinha posição nesse ativo em 31 de dezembro do ano anterior, deixa zerado. E esse aqui você preenche com o custo de aquisição total que você teve desse saldo aqui de ativos na data de 31 de dezembro do ano calendário. Se você não tiver feito nenhuma venda de ativos, ou seja, você apenas comprou, a única ficha que você vai ter que preencher é essa aqui de bens e direitos, né? E ainda assim apenas para aqueles ativos cujo custo de aquisição total tenha sido superior a R$1.000 em 31 de dezembro do ano calendário, ou todos, caso você siga a minha recomendação de sempre declarar todos. Para declarar eventuais proventos que você teve desses ativos, né, cujas operações de swing trade você fez, aí dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Bom, pessoal, era isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like. E se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários ou então no nosso WhatsApp, que a gente está deixando na descrição, que logo mais a gente vai te responder. Beleza? Um abraço e até a próxima.